Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, nós vamos começar nossa aula de hoje. Só dar uma satisfaçãozinha para vocês. É, nós estamos reformando, modificando a sala, né? É um portal novo, o Voava, e estamos reformando. Então, semana passada não deu tempo de fazer isso, não estava disponível ainda para mim, mas aí eu consegui fechar hoje, né? E aí eu coloquei o link lá para o Matheus, mandei o link para o Matheus mais cedo, alguma coisa, ele não me devolveu a resposta. E é, eu também coloquei no Liceu, e vocês receberam agora, né, perto da aula. Bom, Júlia, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. O pessoal não está falando. Não sei, Pedro. O Felipe disse que não conseguiu visualizar a, a, o material, as coisas, né? Então, veja bem, aqui é a página nossa inicial, tá? Então, aqui, no ciclo 1, nós vamos colocar toda a aula nossa, tá? Então, que você é da terceira semana, iniciando o semestre, aquela palestra introdutória, tá? Então, na semana passada, nós utilizamos esse livro aqui, a semana passada e hoje, nós utilizamos o livro Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional, que está na biblioteca virtual, tá? Então, a aula nossa vai da página 5 a 25, está lá, tá? Então, uma atividade pré-aula síncrona o ideal de vocês estarem fazendo a leitura deste texto lá das páginas 5 e 25 para compreender melhor. Durante a semana, então, vocês podem fazer isso. Aqui, já, da aula nossa, de semana passada, e aqui está a aula síncrona, tá? Que foi a aula da semana passada, e aí a gente ela foi gravada, e eu disponibilizei ela aqui no YouTube para vocês. Ela já está lá no canal do YouTube, então, para quem não assistiu a aula semana passada, não pôde entrar na semana passada, a aula está aqui, tá? Na aula de hoje, que o Felipe, é a mesma coisa, tá? Tá aqui. Aqui estava até o link já, tá? No portal AVA aqui, ó. Você estava perguntando aqui. Esse era o link da aula de hoje, tá? E a aula síncrona eu vou pôr aí daqui a pouco para vocês, assim que acabar aqui, ok? Nós vamos voltar aqui na página de publicações. Em publicações, deixa eu ver se entra aqui, porque o sistema está lento. Entrou. Em publicações, está aqui o material nosso, tá? Nós estamos no calendário acadêmico, nós temos o cronograma virtual, nós temos aí este livro, ele está na biblioteca virtual, tá, gente? Para vocês, essas páginas que nós vamos utilizar para vocês terem mais acesso. Hoje, por exemplo, estava travando um pouquinho lá, então eu mesmo baixei, eu baixei esse material e tá aqui o livro, se vocês quiserem entrar, tá em PDF tudo direitinho, tá? E aqui, ó, os slides explicativos, tá? Os slides que nós utilizamos na aula, se vocês clicarem, ele vai abrir aí, tá todos os slides e tá o resumo das aulas, tá? Então, vocês deverão
procurar em publicações todo o material que eu vou publicar para vocês, e no ciclo 1 é o ciclo das provas, é o ciclo das aulas, ok? Voltou. Vocês chegaram a ver a tela principal, então, que eu mostrei para vocês? Sim. Então, tá todo o material lá, Felipe. Dá uma confirmada direitinho, tá? E dá uma olhada lá, tá? Se tiver algum problema, aí a gente vai conversando aqui. Vocês podem me mandar mensagem, podem mandar pelo AVA, pelo Liceu, mas tá todo lá. Conseguiu, né, Felipe? Dá uma olhada tudo lá. E a partir de agora, tá? A partir de hoje, aliás, nós vamos estar trabalhando tudo com vocês lá, ok? Lá no Liceu mesmo e ajeitando, desculpa, no Liceu não, lá no AVA. Daqui a pouquinho eu já vou postar essa aula gravada aqui, que nós vamos ter, tá bom? Então, ótimo. Então, vamos lá, que está travando, então beleza. Às vezes eu tenho que fechar meu rosto aqui, tá, gente? Vamos lá, tá? Gente, semana passada nós discutimos com vocês, fizemos um apanhado sobre os direitos humanos, né? Bom, e só para trazer mais alguns pontos a respeito dos direitos humanos, tá? Nós precisamos analisar os direitos humanos de acordo, por meio de vários prismas, tá? Nós temos que analisá-los diante das perspectivas dos direitos, diante das perspectivas jurídicas, filosóficas, do aspecto natural, do aspecto histórico, do político e ético, tá? Semana passada nós já começamos a dar uma ênfase falando para vocês sobre a natureza filosófica dos direitos humanos, tá? Mas não é só por meio da filosofia que nós podemos entender os direitos humanos na sua totalidade. Vocês vão observar que durante o semestre, o tempo todo, nós vamos estar relacionando aí a questão dos direitos humanos com política, com história, com ética e logicamente, com a questão jurídica aqui, né? Bom, nós, na semana passada, nós falamos com vocês, na semana passada, nós trabalhamos com vocês sobre os direitos humanos, e nós paramos bem aqui, numa concepção histórica sobre os direitos humanos, ou seja, nós precisávamos discutir com vocês e falar com vocês sobre os direitos humanos, sobre a perspectiva histórica desses direitos humanos, né? Então, nós já trabalhamos com vocês e falamos dos direitos humanos sobre a questão histórica na semana passada, sobre a questão do justnaturalismo, tá? Mas vamos lá, sobre os direitos humanos ainda, existem alguns outros fatores históricos que fizeram com que nós tivéssemos, então, o surgimento de uma Declaração Internacional dos Direitos Humanos em 1948. Nós vamos comentar alguns desses eventos aqui, que foram muito importantes, né? Então, o que nós falamos na aula passada com vocês? Que direito internacional dos direitos humanos é um ramo do próprio direito internacional que, logicamente, que ganhou um destaque a partir da Segunda Guerra Mundial, por causa dos eventos acontecidos ali na Segunda Guerra Mundial. Lógico que nós tivemos outros eventos anteriores, né, como a Revolução de 1917 na Rússia, também tivemos a Primeira Guerra Mundial, e o ápice maior foi justamente ali na Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha de Hitler, ela provocou um genocídio muito grande, e isso despertou a atenção das nações do mundo todo,
E a partir dali, a partir do término da Segunda Guerra Mundial, líderes mundiais, então, se preocuparam muito com essa questão, e dali resolveram criar um documento específico que fosse formal para proteger o indivíduo, para proteger o sujeito, a pessoa. Além do mais, foi criado não somente um documento, a própria Declaração dos Direitos Humanos, mas foi criado também várias outras organizações com o objetivo de proteger e de qualificar e de efetivar essa própria Declaração dos Direitos Humanos. Bom, tem um fato sobre os direitos humanos que nós devemos. Aqui tem alguns fatos anteriores e que ajudaram a corroborar no nascimento dos direitos humanos, dos quais nós iremos falar aqui com vocês. Mas a primeira manifestação sobre os direitos humanos, nós podemos perceber, foi em 1215, com a Carta Magna da Inglaterra. Essa Carta Magna da Inglaterra, ela surgiu no meio de um contexto histórico, onde os senhores feudais ingleses estavam muito aborrecidos com a sobretaxa de impostos que estava sendo aumentada sucessivas vezes pelo rei João Sem Terra, né? E aí, então, eles se revoltaram contra o rei João Sem Terra e exigiram mudanças, principalmente na forma de administrar e governar um país. Nessa revolta ali que ocorreu na França, gerenciada, né, principalmente pelos senhores feudais, eles exigiram a limitação do poder soberano do rei, que estava governando de qualquer jeito e estava ali aumentando o preço, aumentando os impostos à torta e à direita ali para garantir os gastos da família real. Então, eles exigiram, além dessa limitação do poder dos reis, eles exigiram também a alteração nas leis e fez com que o rei pudesse governar, mas que tivesse que governasse a partir respeitando uma lei. E essa lei foi expressa na Carta Magna. Em ciência política, nós discutimos com vocês, a Carta Magna é considerada o primeiro documento constitucional de um país, tá? E ele é considerado um documento soberano, e ele é importante aqui para nós nos direitos humanos, justamente porque neste documento ele limita, tá? Ele limita o poder soberano do rei, que não deveria mais governar a seu bel prazer. Isso foi em 1215. No século XIV, século XV, final do XIV, XV, nós vamos ter aí um evento muito importante, que foi o Renascimento, e também a Reforma Protestante. E a partir do século XIV e do século XIV, nós vamos ter o surgimento dos estados nacionais. Lembrando que vários estados, por ocasião da queda do Império Romano do Ocidente, a queda de Roma, vários estados foram surgindo e foram se consolidando no decorrer do século depois da queda do Império Romano. Mas é a partir desta data que esses estados nacionais eles vão se consolidando e aí a figura do rei desses estados absolutistas ganha uma figura, se torna imprescindível, porque eles se tornam poderosíssimos, né?
com um poder ilimitado. E aí passam novamente a governar em vários desses estados, com diversas violações aos próprios direitos humanos, uma atitude não nobre de um rei, né? No século XVII, tá? Aí nós vamos ter aí, por ocasião do iluminismo, nós vamos ter um questionamento desse Estado absolutista. Lá em ciência política nós estudamos isso com vocês. E aí nós vamos ter uma série de revoluções liberais, tá? Do liberalismo, uma série dessas revoluções que é chamada de revoluções liberais, tá? Entre elas, nós temos as revoluções liberais inglesa, a americana e a francesa, tá? A Revolução Francesa, a Revolução Liberal Inglesa, era a Revolução Gloriosa, tá? Que está aqui anotado em 1689. Essas três revoluções, tá? Essas três revoluções, a segunda revolução é a Revolução Francesa de 1789, e nós tivemos aí também a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776, um pouquinho antes da Revolução Francesa. Não está aqui no slide, mas aí mais para frente, uns 2 ou 3 slides para frente, deve estar aí, tá? Então, essas revoluções liberais, elas são importantes dentro desse ambiente dos direitos humanos, pois ela é a primeira clara afirmação histórica, tá? Dos direitos humanos. Aqui nós vamos encontrar uma série de manifestações onde os governos e os chefes, alguns dos governos, vão procurar proteger os indivíduos e as pessoas, tá bom? Bom, no que diz respeito à Revolução Gloriosa, também chamado aqui a Revolução Gloriosa de 1689, ela foi muito importante porque, novamente, ela estabeleceu a monarquia parlamentar inglesa, né? Ela reafirmou essa monarquia parlamentar e ela ampliou ah, ela ampliou os direitos do parlamento em relação à própria monarquia, né? Então, a Revolução Gloriosa, também conhecida como Declaração dos Direitos, né? Ela garantiu uma série de direitos para o cidadão de uma maneira geral. Entre esses direitos aí, garantido dentro da Revolução Gloriosa, nós vamos ter aí a liberdade de imprensa, a liberdade individual e a proteção da propriedade privada. Estudamos isso lá com vocês em ciência política também, quando nós falamos das doutrinas contratualistas, principalmente de John Locke, né? Então, essas ideias de John Locke eram ideias liberais e que foram defendidas na própria Revolução Gloriosa de 1689, tá? Bom, mas nem tudo foram flores, nem tudo foi bem nessa declaração na Revolução Gloriosa. Por que que nem tudo foi bem? Pelo fato pelo fato de, contrariamente a alguns dos direitos expressos nessa declaração inglesa, ela expôs uma religião oficial ao país, à Inglaterra. Ou seja, ela impôs a religião anglicana. E isso daí é uma violação, né, clara à liberdade dos indivíduos quanto ao direito de escolha das suas próprias religiões. Somente alguns anos depois, alguns anos depois, é que
esta ideia de liberdade religiosa vai ganhar conotações mais fortes. E assim mesmo em outros países, além da própria Inglaterra, tá? Então, a Revolução Gloriosa foi importante, pois limitou o poder do rei, aumentando principalmente o poder dos parlamentares, do parlamento, de uma maneira geral, garantiu a propriedade privada, garantiu a liberdade individual e garantiu a liberdade de imprensa, ok? No texto que eu postei para vocês, de Flávia Piovesan, ela comenta muito sobre esta Revolução Gloriosa. Também, como vocês podem observar aqui, nós temos aí a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? E a Declaração dos Direitos da Virgínia, né? Essa Declaração de Independência dos Estados Unidos era em relação à Inglaterra. Estados Unidos era uma colônia, da Inglaterra. Então, nós vamos ter a Declaração dos Direitos de Independência dos Estados Unidos, e essa declaração ela foi elaborada em 1776. Nessa declaração, nós não temos um rol de direitos individuais e coletivos aí, mas o que é importante nessa Declaração dos Direitos é que, neste texto, o direito à igualdade e a liberdade dos indivíduos, bem como os direitos políticos, vão ser enfatizados. Os direitos de autodeterminação dos seres humanos para escolher os seus representantes livremente, tá? Então, só novamente dando ênfase aí para vocês, a importância da Declaração de Independência dos Estados Unidos se deve, acima de tudo, tá? Porque a partir dali, mesmo não estando expresso de maneira formal, o direito de igualdade, de liberdade dos indivíduos, o direito político de escolher os seus governantes passam a ser uma vontade, deve ser uma vontade geral do povo norte-americano. E depois nós vamos ter aí a Revolução Francesa de 1789. Como ápice da Revolução Francesa, nós vamos ter aí a criação de um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Observe a palavra, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né? Esse documento, ele foi muito influenciado por filósofos iluministas, e esse documento, ele é muito importante porque ele representa um marco na proteção dos direitos dentro do plano nacional, tá? Por quê? Porque ali vai dar uma ênfase muito grande nos direitos previstos, já de maneira bem expressa e formal, e dentre esses direitos, os direitos de propriedade, de liberdade e de igualdade de todos perante a lei, tá? Lógico que esse documento é um documento muito mais formal, mas é um documento muito importante, tá? E nesse documento, além desses direitos de liberdade, igualdade e propriedade, vai se garantir, vai se procurar também enfatizar a questão da soberania popular, né? Lá em Ciência Política, também fazendo um link, nós estudamos com Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, quando ele escreveu o documento, quando ele escreveu o Contrato Social, ele já falava que a soberania popular
era o povo que era dono do poder. O que ele estava dando ênfase era na soberania, então, do povo. E além disso tudo, ali nós vamos ter aí um embrião de um sistema representativo de escolha de nossos representantes. Então, conforme a gente mencionou aqui, esses documentos, né, que são documentos que foram elaborados como frutos das revoluções liberais do século XVI, XVII, XVIII, né, em especial esse aqui, da Declaração dos Direitos do Homem, foram influenciados pelos movimento filosófico iluminista europeu, tá? Que marcou a consagração da razão e da laicidade do direito natural. Nós estudamos com vocês, ainda não, né? Nós vamos estudar aí, para quem vai fazer filosofia 2, a discussão entre os gregos, dos filósofos gregos, é que todas as pessoas tinham um direito natural, inerente à pessoa, a vários desses direitos inerentes à pessoa humana, tais como direitos políticos, de liberdade, de propriedade, de vida e etc. Né? Então, esse documento, ele vai se destacando, tá? E a máxima a partir daí é que, a partir deste documento, os documentos, eles não vão ter, os documentos sobre os direitos humanos não vai ter uma data física, mas, acima de tudo, vai se falar que estes documentos, eles são atemporais. O que significa? Que eles não têm uma data específica de início e de fim, tá? Ele é um documento, então, que passa a ser considerado ou ganhar essa característica de atemporal e inerentes à própria condição humana, justificando, então, a necessidade da proteção dos direitos humanos. E isso vai acontecer a partir, então, dessa Declaração dos Direitos Humanos. Lembrando, gente, que esta Revolução Liberal, ela foi importante porque essas revoluções liberais, elas foram importantes porque elas vão consolidar o capitalismo como sistema político e como sistema econômico, tá? Também a partir das ideias dessas revoluções aqui, do que foi defendido, nós vamos ter outros dois sistemas políticos que vão se contrapor ao capitalismo, que vai ganhar mais força no século XVIII e XIX, que é o socialismo e que é o anarquismo. Tá? Bom, mas como nós já falamos com vocês, a proteção aos direitos humanos, ele era de natureza interna dos países. Eram países como os Estados Unidos, eram países como a França, eram países como a Alemanha e Inglaterra, que respeitariam ou não alguns desses direitos dentro dos seus territórios. Isso, e alguns desses países, eles normatizavam diversas constituições, dentro dessas constituições, normatizavam vários desses direitos. No entanto, vários desses direitos humanos, eles não eram amplos e eles, às vezes, não tinham uma validade em nenhum outro país. Eles não transcendiam a importância além de um território ou outro de um país. Bom, diante de muitas atrocidades que foram acontecendo, principalmente por causa das guerras, principalmente por causa de governos autocráticos, totalitários, que queriam chegar ao poder, tá? Muitos desses direitos humanos, eles não eram respeitados
E na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, esses líderes mundiais, eles então, então buscam, pensam sobre uma necessidade de universalização e normatização dos direitos humanos no âmbito do direito internacional. Né? Vejam, na Primeira Guerra Mundial, que foi o período aí de 1914 a 1918, nós tivemos um problema seríssimo aí, porque foi uma guerra diferente também na história do homem, porque na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 18, foi a primeira guerra de trincheiras que aconteceu no mundo. Então, as pessoas faziam um buraco, faziam trincheiras e guerreavam ali. E as pessoas, então, exércitos inteiros ficavam ali na Primeira Guerra Mundial, dentro dessas trincheiras, viviam em condições subhumanas, a proliferação de doenças eram muito grandes, não tinham regras para a guerra, tá? Não tinham regras nenhuma para a guerra, valia qualquer coisa, qualquer tipo de matança, não havia respeito aos adversários, não havia respeito aos inimigos capturados, por exemplo. Então, na Primeira Guerra Mundial, houve uma quantidade enorme de guerras, e essas, de guerras não, de mortes, provocadas principalmente pelo descuidado, provocadas pelo desrespeito das nações que estavam envolvidas em guerra em relação aos seus adversários. Né? Então, terminada a Primeira Guerra Mundial, houve uma primeira tentativa de criar uma liga, de criar uma organização que viesse a proteger diversos dos direitos humanos que já eram praticados em vários dos países, tá? Então, eles criaram uma Liga das Nações, que era uma organização que tinha a intenção de criar algumas regras para a maneira formal de haver uma guerra, criaram a Liga das Nações para tentar manter a paz, criaram a Liga das Nações para tentar organizar um documento, tá? Para servir de parâmetro para a proteção dos direitos humanos. Bom, essa Liga das Nações, é importante aqui destacar, ela nasceu em 1919, mas ela praticamente não tinha uma importância política nenhuma já na Segunda Guerra Mundial, que foi em 1900, já nos anos de 1940, 20 anos depois, praticamente, a Liga das Nações não tinha uma importância política nenhuma. Tanto é que ela foi criada para garantir a paz, e aí nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, que foi a guerra mais bestial que o ser humano já travou. Mas é importante porque a Liga das Nações é uma organização que é embrionária à Organização das Nações Unidas, que vai ser criada logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, isso é muito importante. Ela foi criada aos moldes das Ligas das Nações. Bom, outro fato também importante para a construção dos direitos humanos foi o Tratado de Versalhes em 1919. Veja, depois de ter terminado a guerra, a Alemanha tendo perdido a guerra, então ela teve que assinar um armístico, né? Neste armístico foi estabelecido um tratado de paz. Esse tratado, chamado Tratado de Versalhes, foi muito importante, porque ele impôs limites aos países, né, perdedores da guerra. Ele pôs uma série de limites
Dentre um desses limites, e dentro de algo que ficou bem acordado aí, é que no Tratado de Versalhes, é que antes de qualquer país entrar em guerra, eles deveriam, então, buscar o diálogo, buscar os acordos na tentativa de evitar a guerra. Então, isso são passos positivos que vão culminar com a própria Declaração dos Direitos Humanos. São fatores históricos que ajudaram na criação dos direitos humanos em 1948. Nesta época, em 1919, né, a 33, nós vamos ter aí uma República de Weimar. É muito importante, pois nós tínhamos um governo monárquico aí até 1919, e aí nós vamos ter uma república. A Alemanha passa a ser governada por uma república neste período aí. Bom, um fato negativo é o surgimento aí do nazismo e do fascismo. O fascismo nasce primeiro em 1922, dura até 1945, tinha como característica, um regime totalitário de direita, juntamente com o nazismo, tá? Todos dois são movimentos totalitários de direita. O fascismo vai de 22 a 1945, e a ênfase era no governo totalitário de poder, o uso da violência e do terror para manter, principalmente, o controle político, tá? E a ideia de expansão, principalmente expansão territorial. E, lógico, o controle da mídia calando as pessoas, principalmente os adversários políticos. O nazismo também partilhava das mesmas ideias do fascismo, só que eles advogavam a ideia da raça pura. Vocês já viram aí Hitler pregando a, a ideia de uma raça superior, uma raça melhor, a raça ariana, a raça branca, como melhor e superior às outras raças. E nessa brincadeira toda aí, diante dessa busca de uma raça superior, eles provocaram o Holocausto, né? Provocaram um Holocausto e morte de 6 milhões de pessoas. E a partir dali nós vamos ter o primeiro genocídio, vamos falar assim, né? Formal, lógico, tá? Aceito, formal, estabelecido, que aconteceu aí na guerra, né? E a guerra propriamente dita, que vai de 39 a 45. Logo após, então, a Segunda Guerra Mundial, que termina em 45, então nós vamos ter aí a criação da Declaração dos Direitos Universal em 1948, né? Ela foi criada em 1948. Vou ver se eu consigo passar aqui o slide. Consegui. Pois bem, gente, em 1945, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, é criada, então, a ONU, tá? Que se reuniram um pouco antes na cidade de São Francisco e criaram uma carta de intenções. Ali na cidade de São Francisco, eles reuniram e discutiram os destinos da humanidade, e ali surgiu um documento formal chamado Carta de São Francisco. E nessa Carta de São Francisco, ele configurou ou conferiu os direitos humanos uma estatura, vamos dizer assim, constitucional no âmbito do direito internacional, tá? Essa Carta de São Francisco é um documento, vamos dizer assim, preliminar, tá?
que vai servir, vai ser um documento que vai servir de base para a Declaração dos Direitos, Universal dos Direitos Humanos, que passa a ser, que é criada em 1948, e ela é considerada um marco normativo, então, mais importante no que diz respeito à proteção aos direitos humanos. A Declaração dos Direitos Humanos, ela diz, ela explicita, vamos dizer assim, no rol dos direitos humanos, hum, a, a, ela vai explicitar os direitos, ela vai dizer sobre os direitos políticos e das liberdades civis dos indivíduos. E também vai falar sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. Tá? Esses direitos de liberdade política, esses direitos de liberdade e de política, eles vão ser conhecidos como direitos de primeira geração. Os direitos sociais, econômicos e culturais, tá? Eles vão ser conhecidos como direitos de segunda geração. Esses direitos de primeira geração, eles então estão relacionados com as liberdades individuais das pessoas diante do Estado, do poder público, e está muito relacionado ao direito do domínio individual das pessoas. As pessoas têm um direito de escolher os seus candidatos, de sair como candidato, enfim, são direitos relacionados com a escolha. Os direitos de segunda geração são direitos que têm como essência a preocupação, a preocupação e a necessidade do ser humano ser protegido pelo Estado e, acima de tudo, que esses direitos chamados de sociais, econômicos e culturais possam garantir a ideia de dignidade humana que já falamos com vocês na aula passada. Então, a ideia da Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, ela tem como ideia a proteção da vida humana em sua plenitude, tá? Ela tem o objetivo é justamente isso, proteger a vida humana. Até então, o homem era tratado como coisa, como objeto, tá? E era algo e a partir de agora é tratado como um ser importante, um ser que tem vida, que tem alma e etc. Então, essa é uma ideia forte, que vai fazer, que vai dar sentido à Declaração dos Direitos Humanos. Ela tem uma doutrina, ela tem uma doutrina básica, vamos dizer assim, ela tem um rigor doutrinário, pois, segundo a ideia, segundo o entendimento dos governantes, segundo o entendimento de juristas, esta ideia dos direitos humanos ser bem-sucedido, ele precisa ser instaurado dentro de regimes representativos. Então, o plano ideal para que haja consolidação dos direitos humanos, ele deve ser a partir dos regimes democráticos, pois a democracia, ela dá ênfase nos direitos de escolha das pessoas e nas liberdades individuais. A ideia é essa. Só é possível que os direitos humanos possam ser efetivos na medida em que as pessoas, democraticamente, possam entender o que seja este plano ideal para a consolidação dos direitos humanos. Já falamos aí, a base, então, tem que ser a democracia, pois, segundo os governantes e juristas, a ideia de democracia também é a ideia que traz paz,
respeito e tolerância. Uma outra coisa interessante de nós destacarmos aqui, é que, apesar de ser um documento formal, esse documento, ele não foi um documento escrito por juristas, tá? Nós tivemos vários governantes ou representantes de vários governos que se reuniram em São Francisco, né, para debater aí essa declaração de direitos, tá? Nós tivemos professores, nós tivemos representantes políticos, representantes das várias esferas, de diversas esferas políticas e econômicas, tá? Lógico, nós tivemos alguns advogados também, algumas pessoas, operadores do direito, mas quem estava à frente, na liderança e quem comandava os trabalhos todos eram pessoas que não eram juristas. Por exemplo, a comissão que é responsável por criar um documento formal de direitos humanos, responsável por isso, era Eleanor Roosevelt, a esposa do presidente Franklin Delano Roosevelt, que era presidente dos Estados Unidos. Então, ela que comandou todos esses, ela era relatora da comissão que trabalhou na Carta de São Francisco. Então, isso é muito importante a gente destacar, pois é um documento que ele trabalha muito com as ideias, ela trabalha muito com as utopias, ela trabalha muito com a vontade, com o desejo interior dos indivíduos, das pessoas. Tá? Bom, aqui, antes de nós falarmos especificamente sobre e entrarmos nos direitos humanos, é bom a gente destacar uma coisa muito interessante, tá? No texto que vocês têm em mãos, de Flávia Piovesan, ela comenta isso, e é muito importante vocês darem uma lida, então, pois cai nas nossas provas, geralmente, tá? Cai nas nossas provas, e também, gente, cai muita prova de concurso. O que eu quero falar com vocês? Que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela tem uma natureza, jurídica, tá? Mas ela não é um tratado, ela não é um documento formal, tá? Por quê? Porque ela não passou por vários procedimentos de efetivação desses direitos que estão ali estabelecidos. Para que vários desses direitos fossem aceitos, eles deveriam ser debatidos internamente por cada país e e fazer parte de uma constituição ou de algum tratado específico. E isso não foi feito. Então, e isso tinha como objetivo. O objetivo era trazer uma declaração com vários direitos essenciais, tá? E esses direitos, eles deveriam... A ideia básica é que esses direitos fossem uma recomendação às nações, não fossem algo imposto, não fossem algo colocado, não fosse algo obrigado por alguns países em relação a outros países, a que outros países aceitassem aquilo que estava estabelecido na declaração. A ideia principal é que os países que aceitassem a recomendação da Organização das Nações Unidas, que aceitassem
recomendação, transformassem essa declaração em um tratado específico, seja um tratado internacional ou até mesmo um tratado constitucional, tá? Então, essa era a recomendação das Nações Humanas, recomendação das Nações Unidas, que foi adotada como, então, uma forma de resolução, recomendação. Não esqueçam isso, tá? A Declaração Universal dos Direitos não é um documento que tem que ser aceito por todos, mas é uma recomendação que deveria ser aceita total ou até mesmo parcialmente pela maioria dos países que faziam e que fazem parte da Assembleia Geral das Nações Unidas. Tá? Apesar de tudo, entretanto, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não ser considerada uma declaração, vamos dizer assim, estrito sensu, por ter na sua própria origem uma resolução, é lógico, é inegável, tá, gente, que a importância dela é grandiosíssima, é fundamental, principalmente no âmbito internacional dos direitos humanos, tá? Por quê? Porque é a interpretação mais autêntica dos direitos humanos e das liberdades fundamentais das pessoas. Além disso tudo, né, reconhece-se que o direito internacional, além dos tratados e das próprias convenções, também é constituído pelos costumes e pelos princípios gerais do direito. É por isso que vira e mexe professores de sociologia, por exemplo, como o Tiago, ele dá ênfase em vários desses aspectos dos direitos humanos nas suas aulas, por exemplo. Nós mesmos, na outra aula de filosofia do direito, e debatemos muitas dessas questões dos direitos humanos em nossas aulas, porque trata de princípios gerais específicos do direito. São princípios que vão consubstanciar na própria ciência jurídica que estamos estudando. Também, né, os direitos definidos ali na Declaração dos Direitos Universais correspondem, tá, ao costume e aos princípios jurídicos internacionais aceitos pela maioria dos países no mundo todo. E então, reconhece-se como normas imperativos do direito internacional de direito internacional, de forma jus cogens, que significa um direito para todos, que devem ser respeitados por todos. Então, a Declaração dos Direitos, sendo uma norma jus cogens, em razão de sua forma imperativa no aspecto, no âmbito, então, do direito internacional, é praticamente um código de ética dentro dos direitos humanos, tá, gente? É uma espécie de código de ética, como vocês têm código de ética dos advogados, esse é uma espécie de código de guerra, de ética, que deve nortear as constituições modernas e as constituições democráticas do mundo, tá? Além do mais, nós temos muitos juristas que analisam, né, essa declaração como veem essa carta como essa declaração como algo que deveria ser obrigatório. Lógico que nem todos veem isso como algo impositivo, imperativo, mas o fato é que as normas ali estabelecidas, os direitos ali estabelecidos, devem ser preservados e devem ser buscados e devem ser alvos das principais, e devem ser alvos das nações democráticas.
a, a Corte Internacional de Justiça, tá, em 1980, considerou a Declaração Universal dos Direitos Humanos um costume. E isso é muito importante, porque forneceu a própria declaração é, um aspecto de força normativa da própria Carta da ONU de 1945, que afirmava que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é a expressão do costume dos povos, tá? Então, o que significa isso? Significa que essa declaração, ela representa as normas costumeiras internacionalmente adotadas e reconhecidas no tocante dos direitos humanos, e integra, e não poderia, então, ser, de forma nenhuma, derrogada, acabada. Então, apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos não ter uma natureza jurídica de tratado, ela apresenta uma grande relevância no mundo contemporâneo, tá, gente? Pois ela é parâmetro para o direito internacional e é parâmetro para a criação das constituições democráticas, para a criação dos Estados soberanos e para a criação dos Estados soberanos. Outra coisa importante de nós ressaltarmos são os impactos da própria declaração, dessa declaração dos direitos humanos, né? É muito grande os impactos na sociedade globalizada que nós temos hoje, né? Primeiro, como é uma fonte jurídica para os tratados de direitos humanos e para as constituições no mundo todo. E aí, nesse sentido, a Declaração dos Direitos Humanos é um paradigma, é um referencial ético, é um referencial no processo de celebração dos tratados que dizem respeito aos direitos humanos, tá? Em qualquer contexto global e também em qualquer contexto regional, fornecendo, então, material ético sólido para a criação de vários tratados sobre os direitos humanos, ok? Outra questão, outro impacto muito importante que a gente poderia destacar é que a própria Declaração dos Direitos Humanos, ela possibilitou o rompimento das concepções anteriores sobre direitos humanos, né? As quais até a própria criação da declaração baseavam-se na concepção histórica das revoluções norte-americana e francesa, e também na concepção socialista, nacionalista, representada pela Declaração dos Direitos da antiga República Soviética, né? Que tinha como ideologia o comunismo. Nessa forma, então, traz o contexto internacional uma concepção muito inovadora em que os direitos apresentam um caráter de unidade indivisível, interrelacionada, interdependente. O que quer dizer isso? Que apenas o seu reconhecimento integral de determinado direito pode gerar a proteção dos demais direitos. Essa concepção de direitos está muito bem explícita na Carta de Criação das Nações Unidas, que foi sistematizada e ampliada na própria Declaração de Direitos Humanos em 48. E depois ela foi reafirmada nos pactos, né, universais de direitos humanos de 1966. E aí nós tivemos dois pactos muito importantes, que na próxima aula nós vamos discutir, que são os pactos de direitos civis e políticos e os pactos de direitos econômicos, sociais, culturais, um da esfera comunista e outro na esfera capitalista,
que será assunto nosso na próxima aula. Ah, bom, uma coisa importante da gente discutir aqui com vocês é sobre um conceito, sobre os conceitos dos direitos humanos, tá? Muitas vezes nós colocamos direitos humanos como direitos fundamentais. Há uma diferença entre isso daí, e que está expresso aqui, aí no slide. Então, aqui, direitos humanos, eles são direitos naturais, garantidos a todos os indivíduos, independente da classe social, da etnia, de gênero, tá? Ah, de gênero, nacionalidade ou posicionamento político. São garantias jurídicas universais que protegem os indivíduos e grupos contra as ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. Pois bem, isso é o conceito que nós temos de direitos humanos. Mas, quando esses direitos humanos, tá, gente? Quando esses direitos humanos, eles são determinados em um ordenamento jurídico, como, por exemplo, tratados e constituições, eles, então, passam a ser chamados de direitos fundamentais, tá? Então, os direitos humanos é uma resolução, é uma recomendação, ele é uma declaração aceita de costumes inerentes a cada povo, aceitos de maneira universal, tá? Mas ele ganha a conotação de direitos fundamentais na medida em que eles são efetivados e passam a ter validade dentro de determinados ordenamentos jurídicos, ok? Então, não esqueçam isso, essa é uma diferença fundamental, é uma diferença fundamental, pois essa diferença está no campo positivo, ou seja, os direitos humanos, eles precisam ser positivados para se tornarem fundamentais na proteção da pessoa humana. Nesse sentido, tanto os direitos humanos quanto os direitos fundamentais, tá? Quanto os direitos fundamentais, eles destinam à própria proteção da pessoa humana. Estando os direitos humanos circunscritos no âmbito do direito internacional e também os direitos humanos positivados nas constituições dos Estados nacionais, estando efetivados, então, em âmbito nacional. Quanto ao grau de efetividade desses direitos humanos, não há o que se diferenciar dos direitos humanos dos direitos fundamentais. Isso no aspecto da efetividade, tá? Mas é bom a gente destacar com vocês que alguns doutrinadores afirmam que os direitos fundamentais apresentam um maior grau de efetividade em face da existência dos mais efetivos órgãos de proteção aos direitos humanos no âmbito de cada país, que tem o poder de fazer com que tais direitos sejam respeitados, né? E aí nós vamos discutir esses órgãos também com vocês, que fazem parte dentro de um sistema chamado Sistema de Proteção, Sistema de Proteção aos Direitos Humanos, né? Deixa a gente ver. Uma coisa... uma coisa que a gente... Uma coisa importante, e a gente vai... Eu já vou antecipar, ele está aqui nesse slide. Não está, ele está aqui nesse slide.
mais para frente, mas eu gostaria de dar uma ênfase para vocês aqui, sobre como esses direitos humanos, eles são garantidos, tá? As normas dos direitos humanos, elas são organizadas por cada país por meio de organizações como a ONU, por exemplo, através de encontros, conferências, debates, tá? E onde os países vão firmando compromissos para garantir esses direitos humanos em tratados junto às Nações Unidas. Ah, cada um desses tratados, né, existem uma série de comitês de peritos que vai avaliando, então, como as nações participantes estão cumprindo as obrigações que assumiram ao comprometer-se com cada tratado. Além disso, existem vários outros órgãos, né, da própria ONU, como a Assembleia Geral das Nações Unidas, o Conselho dos Direitos Humanos, o Alto Comissariado para os Direitos Humanos, que constantemente se pronunciam sobre casos de violação desses direitos em todo o mundo. Nós iremos estar estudando com vocês as funções desses órgãos mais para frente um pouquinho, tá? Um outro instrumento para garantia desses direitos são as operações de manutenções da paz. O Brasil, por exemplo, participou de operações como essa lá em Honduras, há uns anos atrás, né? Que são realizadas pela ONU e que fiscalizam o cumprimento, né, dos direitos humanos nas diversas partes do mundo todo. Além disso, existem vários tribunais de direitos humanos, né, chamados tribunais penais internacionais. Nós vamos discutir com vocês as funções deles nas próximas aulas, tá? Existem vários tribunais penais desses, um localizado na Europa, um na África e um no continente europeu. É? Ah, um dos tribunais desses mais famosos é o Tribunal de Nuremberg. Constantemente, o professor César, ele pedem para os seus alunos assistirem um tribunal de Nuremberg que trata do julgamento dos oficiais alemães na Segunda Guerra Mundial. Vale a pena assistir, tá? E a nível nacional também, esses direitos, eles podem ser, cada país tem a responsabilidade de garantir os direitos humanos dentro de cada território, lógico, né? Atuando na fiscalização, criando instituições, fomentando instituições de direitos humanos, criando organizações profissionais, instituições acadêmicas, grupos religiosos, enfim, todos esses grupos, todos esses órgãos criados pelo próprio governo, ou mesmo pela própria sociedade, podem auxiliar, tá, na proteção desses direitos humanos. Na prática, gente, os direitos humanos ainda são desafios, né? É bem verdade que existem vários instrumentos, diversos documentos, mas na prática há uma dificuldade muito grande de tirar esses planos do papel, né? O desafio para a eficácia desses direitos humanos está muito relacionado com a questão da vontade política, tá? E também, muitas vezes, com a questão da justificativa de altos custos em investimentos sociais, tá? Então, os direitos humanos hoje, eles são muito desrespeitados no mundo todo, ou em várias partes do mundo todo, tá? Em várias partes do mundo todo, justamente por causa dessas questões, a questão da vontade política, a questão dos investimentos sociais, principalmente. Lógico, existem outros fatores, né? Nós poderíamos falar, por exemplo, de um exemplo, por exemplo, da Síria, que está envolvido em vários anos em uma guerra civil muito grande, né? E ali nós temos, e tem uma crise muito grande também de refugiados, né?
dos quais a metade é de crianças que sofrem e que são esparramados aí no mundo todo, né? Então, nós vamos discutir isso com vocês na próxima aula, tá bom? Na próxima aula. E aqui, nesses slides aqui, se vocês lerem o texto, se vocês lerem o texto de a Flávia Piovesano, que está lá, tá? Vocês vão ver ela falando da discussão sobre essas gerações dos direitos humanos, né? Direitos humanos de primeira, segunda, terceira geração, quarta geração, tá? E aí nós vamos discutir isso com vocês na próxima aula aí com vocês. E vamos falar também sobre as características dos direitos humanos. Gente, alguma pergunta aí? Alguém aí? Ah, o Felipe está aqui? Muito bem, Felipe. Alguma pergunta, Márcio? Pablo? Pablo, você está chegando agora? Você não veio semana passada? Nenhuma, né? Então tá. Pegue o material. Gente, as pré-aulas síncronas nossas, tá? Pegue o material. Ah, e vejam lá, tá? Para quem não assistiu, como o Pablo está falando aqui agora, a aula de semana passada fica gravada. Essa aula nossa aqui, ela está sendo gravada, tá? E eu vou editar ela, tirar essa parte aí do início nosso aí, que ficou tendo uma interferência, e aí eu vou consertar, né? E aí, eu acho que foi... O Arthur, você está aí, Arthur? Arthur não, Ayrton. Você tá aí, Ayrton? Vou fazer chamada no meio da aula. Tá, né? A culpa é de quem mesmo que você falou? É? Eu acho que a culpa é do Felipe, não era? Tá pecando muito, né? E ele deve falar assim: vai, não peques mais. Você fala, Felipe, lá no instituto? Você fala assim: vai, não peques mais. Tô brincando, tá, gente? Eu sei que é desse jeito. Gente, então é o seguinte, a aula está gravada, eu vou editar, amanhã eu posto lá para vocês, né? Igual a gente fala lá na cadeia. Eu sei, Pablo. Ninguém fez nada, né? Você é policial, Pablo? Não, né? Mas não bate ninguém não, né? Pode não, viu? Mudou o nome agora? Não pode bater, viu? Isso aí eu vou pesquisar, não sabia disso não. Mas não pode bater, acabou. Nós vamos estudar aqui o artigo 5º da Constituição. Ninguém pode ser humilhado, serviços degradantes, viu? Aham. Eu não quero um abraço seu não, tá? Gente, um abraço para vocês. Até, até a próxima aula, então. Vou parar a gravação, ok? Boa noite, gente. Tarine, Felipe. Até mais, tá? Interrompendo a gravação.